Olá a todos que nos ouvem e assistem. Bem-vindos a mais uma temporada do Papo Divino, o podcast do Colégio Divino Salvador, onde a gente fala sobre o apaixonante mundo da educação e sobre os temas que precisam ser discutidos. Eu sou Lili Amada, jornalista e host aqui do Papo Divino. E hoje, para começar essa temporada, nós vamos falar sobre os 70 anos que o Colégio Divino Salvador de Jundiaí completa agora em 2024. Dia 1º de março, completamos os 70 anos. E para falar sobre esse assunto, eu vou receber convidados mais do que especiais. Eu também sou e sempre serei aluna do Divino. Estudei no Divino de 1987 até 1997. São 10 anos da minha vida como estudante e agora também como colaboradora. Tenho a honra de fazer parte dessa história. E antes de apresentar os meus convidados aqui, eu vou falar rapidinho aqui como que começou o Divino de Jundiaí. Foi em 1º de março de 1954 que iniciaram as aulas com 2 turmas de estudantes, num total de 51 alunos. E hoje, 70 anos depois, eu tenho a honra de receber aqui o aluno da primeira turma de diplomados do Ginásio Divino Salvador, senhor Roque José Agostinho, que estudou no ginásio, né, de 1956 a 1958. Seu Roque, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço. É mais uma oportunidade de homenagear o nosso Colégio Divino Salvador. Obrigada. Por 60 anos já fomos agraciados, o nosso diretor promoveu uma cerimônia das mais marcantes. Que bacana. Somos divino, continuamos divino. E é isso aí, somos divino. E aqui, como o seu Roque já disse, estamos também com o nosso diretor pedagógico, Evandro Grioles e Segura, que está no Divino há 36 anos. E essa semana eu descobri que ele também foi aluno. Essa, para mim, foi novidade. Eu quero que ele me conte aluno nos aqui. anos 70. Eu lembro da Copa de 70. Nós fomos assistir a final da Copa de 70 na casa de um grande amigo italiano. Lembro disso. Que bacana. Bem-vindo a mais um episódio. O Evandro já esteve aqui com a gente no primeiro. Isso. E agora volta para o primeiro da segunda temporada. Isso mesmo. E para completar os nossos convidados, hoje nós estamos com o caçula aqui, Matheus Silvestre de Castro Mendonça, que ingressou no colégio em 2018, no 6º ano do Ensino Fundamental 2 e hoje está no 3º A. É isso mesmo, Matheus? Exatamente. Estou no Divino desde que eu estou no 6º ano, então desde os meus 11. E agora só tive essa experiência de estudar no Divino há 5 anos, né? Desde os 11 até agora os 16. E tô muito feliz de poder completar. Exímio jogador de xadrez. Exatamente, xadrista. Ganhei do Hamilton. Olha isso, foi na GEDS do ano Não, o Hamilton passado. tava com sono, o Hamilton tava com Passado. sono, por isso você ganhou. Não, ele tava jogando contra 10 ao mesmo tempo. Ele, né? Só nessas condições mesmo. Mas eu agradeço, fico muito feliz pela oportunidade de completar a minha vida acadêmica numa escola de elite tão forte quanto é o Divino, né? Obrigada pelo convite e também, nossa, que lindo. Muito obrigada. E vamos conversar aqui com o seu Roque. Seu Roque, o dia que eu entrei em contato com o senhor para participar, o seu Roque falou tantas coisas tão bonitas do Colégio Divino Salvador. E para começar, então, o nosso bate-papo, já levei uma bronca aqui, que é Roquinho de Campo Limpo. Roquinho de Campo Limpo. Quando entrei em contato com você para falar sobre esse podcast, você me falou tantas coisas boas, tão carinhosas do Colégio Divino Salvador, então eu te pergunto, quais foram os ensinamentos que o Divino deixou na vida? Bem, foi um período incrível, né? Coincidiu com o início das atividades educacionais do Divino com a chegada da CRUP em Campo Limpo, a maior forjaria do hemisfério sul. Foi uma transformação. Campo Limpo pertencia a Jundiaí. Era um povoado, empoeirado, enlameado da nossa grande cidade. E aí vem também o campeonato, a primeira Copa do Mundo, em 58, na Suécia, e nós lá no Divino Salvador. Foi um período magnífico. Os sacerdotes, todos eles, muito cultos, enciclopédicos, todos disciplinados e disciplinadores, uma comunidade de caráter, educada, respeitosa, incrível, incrível. Eu aprendi lá, se é que eu tenho alguma virtude social, eu aprendi nos bancos escolares do nosso Divino. E eu lembro que no telefone o senhor falou, sou salvatoriana, achei isso tão bonito, né? E é isso mesmo, sempre salvatoriano. Sempre salvatoriano.
Que bacana. É porque eu e o padre Jordan... Não contemporâneo, né? Mas o padre Paulo de Sá Gurgel, primeiro diretor. Isso. Figuraça. Eu não cheguei a conhecê-lo, né? Nós tínhamos um grupo muito simpático, viu? Não só os colegas, né, das últimas séries, né? Mas depois aqueles que vieram, não é? Eu vou destacar aqui o que Jundiaí inteiro destaca e homenageia, que é o doutor Naline, que é o doutor Edgar, e que é o próprio doutor Chico Rossi, né? Nosso contemporâneo. Francisco Rossi foi o como é que fala? O que falou na formatura. Orador da turma, né? Sobrinho do cardeal Rossi, isso, né? Muitas histórias. Hierarquicamente ele era sempre superior. Que bacana. Ele tinha já alguém. E, Matheus, ouvindo aí essa história que o Roquinho está contando, você imaginava que tinha toda essa carga? Quando a gente falou, né, 70 anos do Divino, né? Como que é na sua cabeça, como que foi essa trajetória? E o que você vê que ainda existe no Divino hoje, lá na sua turma, no que você vive? Olha, eu vou te falar, é muito engraçado ver esse conflito geracional que gera, né? Porque são muitas diferenças, né? Pelo que ele tá me passando, esse contato ainda muito forte que parece que, pelo que eu tô percebendo, né? Que haviam com os padres, assim, sem contar que o mundo, né? A sociedade toda era muito diferente na época, os alunos e os professores tinham uma dinâmica muito diferente do que a gente vive hoje em dia, né? Então, receber isso é um choque para mim, sabe? É muito interessante ver como que só há 60, 70 anos atrás o mundo era tão diferente, as coisas eram tão diferentes, o Divino estava sendo inaugurado e é muito interessante. Você vê que o valor do professor na época era extremamente acentuado, o que diminuiu um pouco, né? Até por conta de um movimento aí de descrédito do corpo docente. Sim. Que a gente tenta recuperar, lógico. Sim, né? Antes você vê que os professores tinham toda aquela cultura de um extremo respeito, né? Hoje você já vê mais uma relação com mais... amistosa, né? Mais suave, né? Poder debater, poder conversar. Uma parceria diferente, Você ficava em pé quando o professor entrava em sala de aula ou não? Nossa, e se não ficasse? Vocês ficam em pé hoje? Hoje fica não, hoje o pessoal fica não, no celular. O professor entrou. E nós ainda tínhamos aquela fila para entrarmos na sala de aula. Às vezes o hino nacional e muitas vezes o Pai Nosso e a Ave Maria. E Roquinho, quantos anos que você tinha quando você se formou? 18, 17. 18. Você então mais ou menos realmente a idade do Matheus. Sim. Então a idade 42, 58. 16 anos. 15. Então Era equivale ao nosso ensino médio hoje mesmo, né? Né, professor? Era uma dificuldade muito grande. Nós não tínhamos escolas, né? Campo Limpo, nós não tínhamos esse curso ginasial. Tanto né? que o Divino abriu, ele tinha só os seminaristas, mas a comunidade solicitou abertura para que os leigos, né, os que não pretendiam o sacerdote, também pudessem estudar. Então, nós convivemos com vários seminaristas, né, para ver se despertava a vocação, não é verdade? Muito inteligentes, muito inteligentes. E nós de Campo Limpo, né, nós ainda vínhamos usando os trens, né, um trem matinal, 6h10. Era uma festa, né? Tudo era festa. O uniforme, numa calça Argos de brincaque, desbotada, né? A camisa eu não me lembro. O blusão está lá no nosso... Sapato, não era tênis, era sapato. Era vulcabraço. Mas o nosso blusão de inverno está lá na sala cultural que o nosso diretor está para instalar ainda. Você já viu esse artefato? Meu, esse em específico não. Eu imagino que ele esteja numa sala uma sala dos troféus, né? A sala é nostálgica. Agora nós colocamos na biblioteca para que a circulação de pessoas fosse maior. Sim, né? Sim, eu cheguei a ver. Meu, umas calculadoras antigas, uma bola de basquete. Eu cheguei a reparar. Bom, mas essa não é a nossa praia. Que bacana. Bom, e o Evandro aí passou, né? Esses 36 anos, Evandro. 36 Quantas anos mudanças? Muitas mudanças na própria educação, né? Também, opa. Eu falo que eu já peguei 2 mudanças na ortografia da língua portuguesa. A nova ortografia. A nova ortografia 2 vezes. Eu falo que eu passei e passo, né, por 4 diretores, né? O Padre Olívio inicialmente, para Divo, depois o Padre Samuel e agora o Padre Jair, né? Então 4
quatro gerações aí, quatro diretores, né? Tá? Eu entrei em 1988, comigo entrou o Hamilton e a professora Fabiana, a Fabi, que continua, nós continuamos lá Sim, ainda. os três foram meus professores. Então, Foram também? Foi o Evandro, a Hamilton e a Muito Fabi. bem. Inclusive, outro dia, mexendo nas minhas fotos, eu achei foto da Fabi. Isso, é. E interessante também observar que era uma escola, claro, como hoje, paga, não é? Uhum. Nós só tínhamos Anchieta, Rosa e o Divino Salvador. E lá nós de Campo Limpo, para frequentar uma escola paga, não é verdade? Era um problema social, um problema familiar, né? Até isso eu quero prestar uma homenagem ao meu querido pai, que bancou, né? Sim. E não podia decepcionar, né? Com certeza. Acontece a mesma coisa comigo, né? Ainda existe o mesmo conceito de valorizar o preço que a gente paga Claro, por um colégio claro. tão forte, né? Que legal. Que bacana. E o nosso querido Matheus aqui, tava conversando com ele no caminho, era prestar medicina, né? Exatamente. Como que tá aí a intensificação dos estudos, Matheus? Tá intensa. A medicina é um projeto, né? Não é um negócio. O terceiro do ensino médio aperta muito, né? O primeiro e o segundo você descobre que é café com leite ainda, principalmente quando você começa a fazer os simulados e estudar Já dá um salto do realmente, né? nono pro primeiro. Total. Agora do segundo pro terceiro. Exatamente. E assim, agora com o coordenador novo, a gente vê uma atenção muito mais pessoal para cada aluno do terceiro, né? E isso eu acredito que tenha sido sensacional, porque dá um atendimento Personalizado para personalizado para cada um, né? E acessível, porque a ideia é justamente se ajustar com a sua rotina. Mas, a minha vida tá uma loucura por causa disso. Eu quero ir pra medicina porque é a área da minha vida, o que eu mais quero fazer. E eu torno a dizer, né, que eu fico muito feliz por poder ter essa oportunidade, né? Porque não é em todo lugar que você consegue ter acesso a isso. Ter um estudo tão bom, ter um corpo docente tão preparado, né, Muito bem. pra gente. Que O senhor se bacana. lembra de alguns professores que você teve? A minha memória é boa, de todos. Uau, e eu não lembro, Roquinho. E qual foi um professor que marcou muito a sua vida? O padre Dittmar, Ele era professor. ele era eclético, né? Falava várias Ele viajava por todas as cátedras, é um figuraço, né? O padre Paulo, né? Inesquecível, Dionísio, padre Eusébio, padre Alípio, né? Figuras, viu? Que bacana. E aí eu te devolvo, Matheus, um professor que te marcou no divino aí nessa sua história. É difícil marcar um em específico, mas se eu pudesse escolher um, acho que o que eu trato com hoje em dia, vou colocar dois para também. Claro. O professor Hamilton, que a gente já comentou, e porque eu sou de uma área mais das exatas, então ele vinha com uma aula tão boa de história, fez eu gostar muito da área, e a professora Marcela, de biologia, porque eu nunca fui muito das biológicas, nunca consegui ir bem nessas matérias, né? E só que esses dois professores fizeram eu ter esse carinho, ter esse paixão por essa matéria e conseguir me desenvolver, né? Então eu tenho muito carinho por esses dois professores. Eu diria que o divino, assim, quando a gente fala da história, né, tem que lembrar que a história, eu insisto em dizer isso, que a história é marcada por pessoas, né? Sim. Tá? E o Divino Salvador, ele tem uma tradição de ter pessoas muito significativas, né? Assim, cada segmento tem aqueles professores que mais marcam e tem aqueles que são mais, diria, recatados, mais quietos, mas que também marcam as pessoas. Eu me lembro de... a figura mais emblemática no silêncio de estar presente, eu acredito que é o irmão Joel Batista. O irmão Joel. O irmão Joel, Estava conosco. quando eu comecei no Divino, ele regava as samambaias que ficavam expostas no corredor. E além de regar, ele ficava virando as samambaias porque elas cresciam só do lado para poder ter um equilíbrio. Ele fazia isso. Mas ele era muito acolhedor, ele acolhia. A gente estava lá, quer dizer, é uma figura que no seu silêncio conseguia estar presente. Mas ele já assim. estava no nosso tempo. Acredito que sim, né? Hoje ele em homenagem a ele, a área da piscina lá, o complexo de natação lá é chamado Irmão Joel Batista. Nós não tínhamos quase nenhuma atividade esportiva. Eram só aulas mesmo. O campo de futebol, que não tinha grama. Era um rapadão, né? Uma terrona batida. E nós tínhamos apenas dois professores que não eram sacerdotes. Durval Fornari, saudosa memória, um figuraço, e o professor Daniel,
Daniel de Educação Física. Que legal. Dos outros. Então, mas é interessante que o Divino, logo em seguida, ele ganhou uma tradição muito grande nos esportes, né? Até pelos acertos e tal. O basquete feminino foi muito forte. Na minha época veio Magic Paula. A gente ia lá pro bolão de excursão encontrar Magic Paula. Nossa, aí o Padre Olivo foi um grande incentivador. O Divo também, né? Do nosso basquete aqui. Aí tem... a Thelma ainda está lá com a gente, a Lúcia participou, a Samuca. Eu estudei na classe da Samuca, até treinei basquete na época. Divina, quando eu entrei, tinha um grupo da educação física, o Nestor, a Lúcia, a Márcia, a Beth, o Norberto. Foram todos meus professores. Então, e assim, eram muito movimentados. Depois teve uma mudança até. A parte das ciências tomaram mais conta do colégio. Agora a gente está equilibrando esses dois. Voltamos aí com disputa com a GIS, a GEDS, que está aí, começamos. Jogos de Integração Salvatoriana foi uma experiência muito legal ano passado também, né? Então eu digo nomes, né? Breda, Seu Storani, Gonçalo, que são pessoas, Chico Poço, Fernando Costa, aí vai um grande nome, Dianiro, Washington, e se eu for falar são nomes aqui... que fazem a história do Divino, que fazem a história do Divino, não tenha dúvida. João Carlos, falecido João Carlos, Joãozinho Motoca, né? Puxa vida, Serginho, a Sandra, Serginho com os projetos de espeleologia. Serginho, era de biologia? Biologia, opa. Também foi meu professor. Aldila Faber, Dulce. Muita gente boa, né? Muita gente. Pra mim, uma professora que me marcou muito, que infelizmente faleceu recentemente, eu tive até que fazer a nota de falecimento no site, no nossa rede social, foi a professora Neizi. Eu falo que eu sou jornalista por incentivo da professora Neizi, que me incentivou. Ela e a Bandini, né? A Bia Bandini, que me incentivava com as redações. Bandini também participou. Muita gente boa. Então, bastante nomes. E aí agora a gente já tá caminhando aí pra reta final do nosso podcast. Gente, é rápido, é bem rápido. Que pena, mas vou pedir. Roquinho, se o senhor pudesse dar uma dica aqui pro nosso querido Matheus ou para os alunos que estão ali no Divino sobre, né, trajetória acadêmica e de vida, que dica que o senhor daria? Para ele eu diria que Dipirona é fantástico. Aquela frase que está lá no... aquela frase bonita. Mas antes disso, uma curiosidade. Vamos lá. Eu estava passando por um dos corredores do Divino e percebi que a torre da igreja Nossa Senhora da Conceição estava com alguma fumaça, alguma coisa estranha. Daí eu chamei, por coincidência, estava passando o padre Gervásio, que era o padre prefeito, e falei, padre, alguma coisa está acontecendo aqui. Ele falou, isso não é nada. Ele olhou e falou, nossa, acho que é um incêndio. E era mesmo? E era incêndio. Pegou fogo. Coisa, marca, né? Uma coisinha com certeza. Que pode parecer nada, né? Mas ele está na escola certa, no momento certo, descobriu a carreira certa e fotografa bem, vai ser um profissional competente, só que o nosso lema é esse: aprenda a gostar da periferia, seja qualquer profissão. Aprenda a gostar do SUS, aprenda a distribuir benesses, aprenda a caprichar nas amostras grátis. Com isso você será um profissional salvatoriano. Que lindo. E Matheus, e você? Se tivesse que dar uma dica agora para um aluno mais novo que você aí na sua trajetória, que dica que você daria? Ainda estou processando que foi muito bonito que o senhor me falou. Mas eu acho que eu, como um aluno que entrou na metade da carreira acadêmica ali, entrei no sexto, eu percebi que a maioria das pessoas que eu conheci já se conheciam desde o infantil, desde criança. Uhum. Então, muito em consenso com o que o Roquinho comentou, eu daria uma dica para um aluno mais novo, para ele acolha, sabe? Porque se você for fazer toda a sua carreira acadêmica, todos os seus estudos na mesma escola, você vai conhecer muita gente diferente. Muitas pessoas novas vão entrar e muitas pessoas vão sair. Só que essas pessoas que vão entrar têm que ser bem acolhidas. Justamente para elas criarem essas boas memórias de amizade, enfim, né? Proximidade ali, de pertencimento. E eu acho que se resume muito nisso, em confluência também com o que ele disse. Eu sou uma pessoa que ama filantropia e trabalhos voluntários. Então, eu acho a dica
né, que você deu, sensacional. Sensacional, é uma dica que eu também daria para as outras pessoas. Que legal, obrigada. E Evandro, vendo aí, né? Primeira turma. Antes do diretor, Claro. temos 30 segundos. Com certeza, Eu Roquinho. não poderia deixar de homenagear os colegas. Por não é? favor. Alguns já faleceram, mas eu vou omitir porque todos estão vivos, né? O Antônio Grandotto, o Antônio José Rígolo, o Aparecido Azevedo Pinto, Claudinei Cabral, Clóvis Savieto, Divanir Narvaez Garcia, o Flávio Vicente, Francisco Bizarro, Francisco Vicente Rossi, Jair Filippini, José Ayrton Donati, José Roberto de Assis, Maximiliano de Oliveira, Nestor Bulizani, Olímpio Cândido Ferreira e Pascoal José Mani. Todos eles continuam salvatorianos. Com certeza, que linda homenagem. Obrigada, Roquinho. E aí, Evandro, agora, né? Ouvimos aí a primeira turma de diplomados do Divino Salvador. Temos o Roquinho, temos o nosso caçula Mateus. Você, né, tá aí por 36 anos do Divino. O que você vê que não muda no Divino Salvador? Então, eu acho que está muito relacionado com o relacional, com a forma como as pessoas do Colégio Divino Salvador se relacionam com os demais, tá? A gente acredita que o ser humano só é verdadeiramente humano enquanto relacional. E é fundamental que Jesus Cristo seja essa pessoa que entra nessa relação. Então, assim, é uma obra salvatoriana, tem esse olhar de anunciar o Salvador de todas as formas e meios. Então, é uma preocupação que nós temos. A gente não é tão declarado assim, mas nas ações, na maneira como as pessoas convivem, é que deve aparecer isso. Então, levar isso para o resto da sua vida é fundamental, né? Sem dúvida. Agradeço a presença de vocês, agradeço por aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente. Com certeza, mais um capítulo aí da história dos 70 anos do Colégio Divino Salvador que está sendo escrito. E obrigada por tudo, obrigada por mais essa memória, mais essa lembrança que nós vamos poder deixar para a história do nosso querido Divino. Daqui 50 anos, quando eu voltar, a senhora, por favor, me chame de seu Roque. Né? Tá bom. Aí eu chamarei o senhor de senhor Roque. Obrigada, gente. A você que nos ouviu e nos assistiu, muito obrigada aqui por estar com a gente. Nos siga na rede social, Colégio Divino Salvador, Divino Jundiaí no Instagram, no Spotify estamos como Papo Divino, no YouTube Colégio Divino Salvador Jundiaí e nos vemos no próximo episódio. Até mais!